95 apresenta Check-up no rádio. 7h26. No Check-up no rádio de hoje, vamos falar sobre um fenômeno curioso e muitas vezes subestimado, a hipertensão do jaleco branco. Trata-se de uma elevação temporária da pressão arterial que ocorre apenas em ambientes clínicos, geralmente desencadeada pela ansiedade ao ser atendido por profissionais de saúde. Dr. Vando Weyden, médico cardiologista, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui. O que é exatamente a hipertensão do jaleco branco? Marcos, você já adiantou bastante na introdução o conceito da hipertensão do jaleco branco. A essência dela é essa. É uma hipertensão, é uma elevação da pressão arterial que acontece quando o paciente, aí o termo já ajuda a gente a tentar entender, né? Acontece essa hipertensão quando o paciente está diante de alguém de jaleco branco. Então, quando você está geralmente em instituições de saúde, quando você vai para um hospital, quando você vai para uma clínica, você vai para um posto de saúde, que tem aquele profissional de saúde ali que vai lhe examinar, e isso gera no paciente, importante que nem sempre isso é consciente. Às vezes o paciente diz, não, mas eu estou me sentindo bem, eu estou tranquilo, mas a pressão se eleva de forma involuntária. O paciente não quer, involuntária e inconsciente. O paciente também não sente que está ansioso, que está nervoso, mas a pressão internamente ela se eleva. Então, a hipertensão do jaleco branco, a definição seria essa: é a elevação da pressão arterial que é medida dentro dos consultórios. O termo inicial se referia a consultórios médicos, mas a gente obviamente pode estender isso para qualquer instituição de saúde e qualquer ambiente, na verdade, dentro da instituição de saúde. Às vezes você chega na sala de espera do médico, às vezes você está ali na espera de uma unidade básica de saúde e você já tem essa elevação da pressão arterial. Está na triagem do hospital ainda, fazendo aquela verificação inicial e a pressão ela já se eleva. E aí isso acontece enquanto a pressão dos outros ambientes, ou seja, em casa, no supermercado, na feira, no açougue, na casa do vizinho, ela se comporta de forma normal. Então essa é a diferença, é uma pressão arterial que se eleva apenas dentro do consultório ou dentro das instituições de saúde. Por que algumas pessoas têm esse aumento de pressão ao visitar o médico? Isso geralmente é atribuído à elevação dos níveis pressóricos causado por uma descarga maciça de adrenalina. Essa descarga de adrenalina, a gente chama de liberação simpática, ela tem a ver muitas vezes com esse estado de ansiedade. Como a gente disse, muitas vezes ela não é percebida pelo paciente, ela é inconsciente. O paciente não se sente nervoso, ele não fica com os estigmas físicos do nervosismo, não está se tremendo, não está com o olhar apreensivo. Ela diz que está tranquila, mas o organismo ele se comporta de forma distinta. Então, geralmente a atribuição do porquê que essa pressão se eleva é relacionada a o que a gente chama de liberação simpática. Você ativa um sistema nervoso que nós temos que é automático, é um sistema de alerta do nosso corpo, que é o sistema nervoso simpático. Ele descarrega uma série de substâncias, mas a principal delas é a adrenalina, e a repercussão que tem sobre o sistema vascular, ela é grande, mas aí a principal referência que a gente tem é a elevação da pressão arterial, especialmente, Marcos, da pressão arterial sistólica, também conhecida como pressão arterial máxima. Então é muito frequente que essa hipertensão do jaleco branco ela seja desproporcionalmente elevada para a pressão máxima em comparação com a pressão mínima. Vamos dar um exemplo: é um paciente que tem uma pressão de 12/8 em casa, e aí quando chega ao consultório a pressão sobe para 17/8 ou 17/9. Veja que a pressão máxima subiu de 12 para 17, são 5 pontos de diferença aí, 50 milímetros de mercúrio, e enquanto a pressão mínima praticamente não sai do lugar, ficou em 8 mesmo, ou subiu 10 milímetros de mercúrio, ou seja, subiu um pontinho ali de 8 para 9. Essa elevação desproporcional, quando você tem muito mais elevação da máxima do que da mínima, ela já é uma pista importante para esses casos de hipertensão de jaleco branco. É possível que o paciente tenha hipertensão de jaleco branco elevando as duas. Você pode ter uma pressão, e eu já tive exemplos como esses de muito lá no nosso consultório. O paciente diz: doutor, medi a minha pressão quando saí de casa, ela estava 13/8. Quando chegou no consultório, chegava a 20/10. Então sobem ambas, né? Isso
é possível de acontecer, mas a gente percebe que a elevação da pressão sistólica, que é a pressão máxima, ela é desproporcional, ela é muito maior, muito mais acentuada do que a elevação da pressão mínima. Tem ouvindo conosco no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Wander. Eu tenho uma cunhada que ela está precisando fazer um trabalho de dente e não está conseguindo de maneira nenhuma. Ela fez um raio-x, quando voltou para o consultório, a pressão estava lá em cima. A felicidade que o médico verificou. Aí ficou para ela voltar e ela desistiu do tratamento, porque sabe que quando chegar lá vai subir. Pode ser essa síndrome? Pode ser essa síndrome? Pode sim, com certeza. Ontem mesmo no consultório, a última paciente que eu atendi, eu não vou dizer o nome aqui por questões éticas, mas um abraço para ela se estiver ouvindo, me referiu exatamente isso. Veio para o consultório porque estava apresentando oscilações da pressão arterial, especialmente elevações, né? Às vezes a pressão oscila caindo, às vezes ela oscila subindo. Nesse caso dela era subindo. E no caso específico dessa paciente de ontem, isso aconteceu exatamente quando ela foi fazer uma extração dentária, um procedimento de exodontia, a retirada do dente. Ela era com o primo dela, que é parente, que já deixava ela tranquila, mas mesmo assim a pressão subiu bastante. Ela tinha uma pressão de 13/8 aproximadamente em casa, enquanto que no consultório, dentro do consultório odontológico, a pressão chegou a 20/10. E ela me referiu isso e voltou lá no consultório comigo. Lá no consultório comigo ela estava entre 14 e 15 a pressão. Veja como aquele momento específico lá do dentista gerou muito mais ansiedade do que a própria consulta com a gente, com o cardiologista ou em outros cenários. Então, esse cenário, essa cena de elevação da pressão arterial ao fazer procedimentos odontológicos, ele existe e eu vou dizer, é relativamente frequente. Assim como a elevação de pressão arterial em procedimentos também de catarata. É muito frequente que alguns pacientes tenham elevações da pressão arterial na fila de espera ali no dia de realizar a cirurgia de catarata. Isso quando a gente faz o risco cirúrgico, quando alguns casos são solicitados, o oftalmologista em alguns casos define que é melhor que o paciente faça uma avaliação cardiológica antes. Então quando o paciente vem para fazer o risco cirúrgico, a gente avalia, já percebe que existe essa elevação, o que a gente faz? Normalmente a gente sugere a utilização pontual, específica, apenas naquele dia, de uma medicação para tentar controlar a ansiedade do paciente. A gente chama de um ansiolítico de curta duração. Isso com o objetivo de evitar exatamente essa elevação da pressão arterial que poderia se configurar lá na frente no que nós chamamos de pseudo porque é falsa, né? Pseudocrise hipertensiva. Porque a crise hipertensiva verdadeira é uma urgência médica. Ela tem dano aos órgãos e ela precisa ser tratada e ela realmente tem sérias repercussões sobre o organismo. Mas na maior parte das vezes o que a gente tem é essas crises falsas. Elas elevam-se a pressão arterial sem nenhum dano aos órgãos do corpo e acontecem mais por conta da ansiedade quando o paciente vai se submeter a algum procedimento. Então, nesse caso aí, é muito provável que ela tenha a síndrome ou a hipertensão do jaleco branco. O ouvinte quer saber aqui, ele colocou o seguinte: toda vez que vou medir a pressão no posto de saúde, ela está alta, mas em casa fica normal. Isso pode ser o tal do jaleco branco? Muito provavelmente é a hipertensão do jaleco branco. Até porque a definição é exatamente essa. É uma pressão que em casa é verificada sob outras circunstâncias, lembrando que as metodologias mais confiáveis para a gente fechar esse diagnóstico são os exames que medem automaticamente, que seriam a medição residencial da pressão arterial, também chamada de MRPA, e a medição ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, que é conhecida como mapa de 24 horas. Essa medição que o próprio paciente faz é conhecida como AMPA, que é a automedição da pressão arterial. Ela também é um método que nos aponta para essa possibilidade e em certas circunstâncias é o que a gente tem como possibilidade e a gente acaba fechando o diagnóstico com elas. Mas o método mais confiável para isso seria o MAP MRPA. Mas a definição é exatamente essa. Você tem vários episódios de elevação da pressão sempre que vai a um consultório, a um posto de saúde, mas em casa eu faço as minhas medições caseiras e eu vejo que está normal. Se confirmar isso no mapa ou no MRPA, tiver esse mesmo comportamento, então está fechado o diagnóstico. Outra pergunta aqui como é que a gente descobre se é só nervoso ou se tem realmente a pressão alta de verdade?
Pronto, a descoberta, é isso que a gente falou, a descoberta do nível de pressão arterial do paciente, ela vem através de um conjunto de medições. Quando você mede apenas uma vez, especialmente num cenário onde você tem uma maior propensão a estar nervoso, que é dentro do consultório médico, prestes a fazer uma extração dentária, na fila da cirurgia de catarata, como nós comentamos, quando você mede apenas uma vez, e só vai medir de novo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, isso aumenta as chances de que essa medida ela não reflita a sua pressão, não vou dizer pressão verdadeira, mas a sua pressão cotidiana, porque a gente não tem uma pressão verdadeira, Marcos. Essa é uma confusão muito comum que os pacientes têm. Eles acham que eles têm uma pressão e essa pressão ela é fixa o tempo todo. E na verdade, devido a um mecanismo fisiológico nosso, chamado Lei de Frank-Starling, que visa economizar, ser o mais econômico possível em termos de gasto de energia, devido a essa situação fisiológica, cada batida do nosso coração ela gera uma pressão diferente. Ela é minimamente diferente, mas ela gera uma pressão diferente. Então, a gente não tem uma pressão única. Não tem assim, minha pressão é 12/8, minha pressão é 11/7, minha pressão é 14/9. Ela está nesses níveis a maior parte das vezes. Então, para que a gente feche esses diagnósticos, o que a gente precisa de mais medidas. Quando a gente se comporta como uma pessoa que mede a pressão apenas quando vai a uma consulta médica, apenas quando vai ao dentista, então eu meço a pressão uma vez por ano, uma vez de 2 em 2 anos, de 6 em 6 meses eu meço a pressão. Nesse cenário, o que aparece para mim eu só vou ter uma ou outra medida. E aí aumenta as chances, exatamente por eu estar medindo dentro de um consultório, aumenta as chances de eu ficar com essa impressão de que eu estou doente, de que eu estou hipertenso. Quando você faz essas medidas fora desse ambiente, faz as medidas no seu cotidiano, isso tende a refletir um pouco mais a realidade da sua vida. Porque a verdade é que a gente não passa a vida da gente dentro do consultório, nem dentro da sala de cirurgia e nem dentro do consultório do dentista. A vida da gente acontece no trabalho, na casa, na nossa vida normal. E lá a gente tem um comportamento de pressão. Esse comportamento ele é mais bem percebido quando a gente faz essas medidas que remetem à medida de casa. Como a gente comentou, a automedição da pressão, que é quando você mesmo mede e anota para fazer uma média, ou a MRPA e a MAPA, que são aparelhos que você vai em alguma clínica, bota o aparelho e o aparelho faz as medidas sozinho e grava essas medidas para posteriormente se ter uma média de pressão. Então, nesses cenários, para a gente saber disso, o importante é você ter um conjunto de medidas para estimar uma média. Qual é a média da minha pressão ao longo do dia todo? Isso é o que definiria para a gente a nossa, vou colocar bem entre aspas aqui, mas a nossa pressão verdadeira, né? A média das nossas pressões. É você ter mais medidas do que apenas aquela que você faz quando vai ao consultório. Tem mais perguntas? Isso aconteceu comigo, tive que tomar um calmante passado por Dr. Wander, foi como consegui fazer meu trabalho de dentes, sou paciente dele, né? Um médico maravilhoso. Essa questão da hipertensão do jaleco branco é mais normal do que a gente acha, né? Marcos, ela é comum, a hipertensão do jaleco branco, ela representa aproximadamente 13% da população geral e cerca de 35% da população que tem diagnóstico de hipertensão dentro do consultório. Ou seja, para você que foi ao consultório e o médico disse que você tem hipertensão, de cada 3 pacientes que tem esse diagnóstico de hipertensão que foi firmado dentro do consultório, um deles vai ter a hipertensão do jaleco branco. Então é um fenômeno extremamente frequente. E a gente nem vai comentar o outro fenômeno, que senão vai estender demais aqui, que é a hipertensão sustentada ou hipertensão verdadeira, que é o quê? Aquele paciente que a pressão está alta no consultório, está alta em casa também, mas que tem o que nós chamamos de efeito do jaleco branco. Ora, ele é hipertenso, eu já sei que ele tem a pressão alta o tempo todo, mas quando ele chega no consultório do médico, o efeito de ter um jaleco branco ali não é o jaleco, obviamente, né? O ambiente onde tem os profissionais de saúde gera essa tensão no paciente e a pressão dele se eleva mais ainda. Então esse fenômeno é muito, muito, muito prevalente. Para o diagnóstico de hipertensão de jaleco branco, o nível é esse aí que a gente disse. Cerca de 13% da população geral adulta. É muita gente. Para se estimar aí que a gente tem cerca de 30% de hipertensos na população adulta. E representa 1/3, 35% dos pacientes que são diagnosticados
diagnosticados como hipertensão. Então é um fenômeno extremamente recorrente. Por isso que eu até tinha dito a Marcos, eu disse, Marcos, eu vou tentar ser menos conversador, que eu sou conversador demais, porque eu sei que vai pipocar de pergunta, porque esse é um fenômeno que tem realmente muita repercussão, muita prevalência na população, e eu já, como a gente já imaginava, ia ter muito comentário, muita pergunta a esse respeito. Tem mais perguntas. Me tira uma dúvida. Qual é a pressão ideal para gestante? Porque eu estou grávida de 6 meses. Minha pressão só fica entre 9/7 ou 10/9. Só fica 12/8 quando me agito muito. É normal? Essa pressão de 9/7 é a pressão máxima, abaixo de 100 milímetros de mercúrio. Ela precisa ser avaliada se ela não é uma hipotensão constitucional, né, que é um nível de pressão arterial baixo, mas porque é da natureza do paciente, ou se ela reflete algum tipo de alteração da gravidez. Via de regra, a gente considera a pressão como baixa quando ela está abaixo de 10, né, abaixo de 100 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica, ou abaixo de 6, né, abaixo de 60 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica. Há uma tendência maior hoje de a gente valorizar mais esses valores baixos de pressão arterial quando eles se associam com sintomas, porque de fato a pressão apenas reduzisse por si só, sem nenhum outro indício de doença cardíaca e sem nenhum sintoma do paciente, ela não representa necessariamente um risco ao paciente, não representa uma doença que necessite ser tratada. Então é preciso observar se esse valor de pressão não foi uma queda em função de alguma alteração fisiológica da gravidez. Aí é importante fazer o acompanhamento pré-natal correto e verificar se já não se tinha antes esses valores mais baixos de pressão e se não está tendo sintomas, sendo que o principal dessa história toda é se o paciente não está tendo sintomas. Geralmente os sintomas são sonolência, indisposição, uma fadiga associado no momento em que você está tendo esse sintoma, associado a uma pressão mais baixa. Nesses casos, aí de fato requer algum tipo de investigação e tratamento. Então a pressão considerada aceitável para as pacientes gestantes, não vou nem dizer como aceitável, porque parece que a outra é inaceitável, né? Mas a pressão desejável para as pacientes gestantes, ela variaria ali entre 10/6, que seria o valor mínimo, até 13/8. Acima de 13/8, ou seja, 14/9 para cima, a gente já teria elevações da pressão arterial e abaixo de 10/6 a gente já teria uma pressão que tenderia a ser mais baixa. Lembrando que se você já era assim antes da gravidez, a gente não necessariamente configura isso como uma doença ou uma alteração. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Meu esposo tem a síndrome do jaleco. Aí ele foi fazer a cirurgia de catarata e essa pressão não baixava, né? Aí minha filha, a enfermeira, foi com ele. Aí minha filha verifica a pressão baixa. Se for outra pessoa lá do hospital, a pressão sobe. Interessante isso, né? Impressionante, Marcos. É impressionante. A filha dele é enfermeira. Deixa eu dizer um outro fenômeno que é muito comum. Às vezes eu faço 2, 3 medidas da pressão arterial no mesmo paciente, na mesma hora, só para que eu tire a última das medidas. Porque às vezes eu tiro a primeira medida do paciente, está 16/9. Aí eu meço de novo, já está 15/9. Aí eu meço uma terceira vez, está 13/8. Então, isso para mim reflete, isso é recorrente no consultório. E isso para mim reflete essa ansiedade inicial que às vezes vai passando conforme você vai fazendo as medidas. Tem outros pacientes que não adianta. Eu meço 2, 3, 4, 10 vezes. Se eu medir 10 vezes, ele vai continuar alto do mesmo jeito. Aí quando a gente percebe que não tem mudança, também não fica mais insistindo. Mas quando eu faço uma primeira medida, eu vejo que ela está alta e o paciente não tem diagnóstico de hipertensão, às vezes eu espero ali um minutinho com o braço ainda posicionado da mesma forma, o manguito posicionado no mesmo braço, espero 1 minuto, 2 minutos, às vezes eu meço de novo, a pressão já cai 10 ou 20 milímetros de mercúrio, 1 a 2 pontinhos, e a gente já percebe que isso pode ser, já tem uma suspeita grande de que isso possa ser hipertensão de jaleco branco. É impressionante a quantidade de casos e de relatos que tem, realmente, como a gente disse, é muito prevalente. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor. Bom dia, Mar. Eu acho que eu tenho essa doença do jaleco branco, porque quando é para ir ao dentista, eu fico muito nervosa. Ou a minha pressão sobe ou a pressão baixa. Tanto que faz uns meses que eu estou atrás de extrair um dente, mas quando chega próximo os dias, ou minha pressão sobe ou minha pressão baixa demais. Irtovanda. E aí, exatamente. Aí, nesses casos, o que é necessário ser feito é um controle exatamente dessa situação de ansiedade. Nesses casos,
só para lembrar, minha gente, a hipertensão do jaleco branco, ela não costuma requerer tratamento. Você não precisa tratar a pressão arterial do paciente. Eu digo tratar como a hipertensão verdadeira, que o paciente precisa tomar um remédio todos os dias. E por que eu não preciso tratar, Marcos? Por que eu não preciso tratar, Wander? Porque se você tratar, você vai tratar aquele paciente que tem uma pressão de 15/9 no consultório e que em casa a pressão dele está 11/7. Ele vai tomar o remédio o tempo todo. No dia que ele for para o consultório do dentista, a pressão não vai mais estar 15, tomando o remédio, ela não vai estar mais 15/9, ela vai cair para 12/8. Mas em compensação, nos outros 100, 200, 300 dias que ele passa em casa, a pressão dele, que é 11/8, vai cair para 8/5. Então, não há uma indicação de tratamento fixo ou tratamento contínuo da hipertensão arterial, a não ser mudanças do estilo de vida que possam ser modificados, né? Por exemplo, paciente sedentário, a gente recomenda a prática de exercícios físicos regulares, está acima do peso, a gente recomenda reduzir peso para esses pacientes, assim como a gente faz para os hipertensos, a gente recomenda um controle da quantidade de sal, mas não tem uma indicação de tratamento medicamentoso fixo. Entretanto, se você sabe que ela se eleva em determinados cenários, como é o caso aí do consultório odontológico, preste a fazer um procedimento dentário, sabe que ela se eleva, já teve essa experiência pessoal disso, é importante considerar essa possibilidade de fazer um tratamento especificamente no dia. E aí muitas vezes não envolve necessariamente fazer o medicamento de pressão, porque eu uso muito essa alegoria, essa analogia, Marcos, que os pacientes chegam muitas vezes para mim lá com isso. Olha, minha pressão sobe toda vez que eu estou indo para o consultório do dentista, minha pressão sobe toda vez que já tentei 2, 3 vezes fazer a cirurgia de catarata, não consegui, aí estou vindo aqui para a gente tentar resolver. Eu disse, olha, estou aqui para lhe ajudar, vou resolver, só que o que você está me apresentando é um problema de uma poça d'água no chão. E eu sou a pessoa que está com uma estopa e um rodo e vou aqui limpar a poça d'água. A gente vai resolver esse problema agora, mas se a gente não resolver, não consertar a goteira que tem no teto, logo vai se formar outra poça. Então, na verdade, o tratamento mais importante aí que a gente tem tanto para o dia especificamente, quanto para a vida do paciente, é voltado para tentar controlar a ansiedade que o paciente tem nesses cenários. Então não significa necessariamente que o paciente vai ter que tratar a ansiedade com medicações o tempo inteiro, mas é importante que ele tenha essa consciência e faça uma avaliação com um psicólogo, por exemplo, ou até mesmo com um psiquiatra, que é o médico especialista de ansiedade, para ver o que pode ser feito para tratar esses cenários e no dia específico do procedimento, no dia que você for arrancar o dente, no dia que for para catarata, no dia que for para uma colonoscopia, para endoscopia, no dia que você for para determinado procedimento que ele vai gerar essa ansiedade, fazer o uso de uma medicação que possa pelo menos controlar a ansiedade para evitar que a pressão suba. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, atende no Instituto Médico Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 84994310681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. 7h49, já a gente volta com